pecaminosas do ponto de vista da democracia num país de grande carência material para a maior parte da sua população, especialmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? Então as questões de corrupção têm esse lado meio criminoso, né? De retirar das populações carentes aquela parcela dos recursos públicos necessários à sua sobrevivência digna. Então, tem esse lado aí. E a inefetividade da lei também vai ficando cada vez mais comprovada nesses aspectos. Quer dizer, o lado educativo ou pedagógico da política, ele passa a existir na democracia brasileira, e, aliás, de resto, em toda a democracia. Então, esse é outro lado, outra vertente também da democracia, né? Esse aprendizado sim. Chegamos aos dias de hoje, na eleição de hoje, com uma mensagem que, segundo o preâmbulo da mesa aqui, né, as pesquisas de opinião têm mostrado em relação ao voto nulo. O voto nulo como expressão de protesto, de indignação, de insatisfação, de esgotamento da paciência. Ele tem esse lado. Mas não tem apenas esse lado. O voto nulo também ele tem uma espécie de um radicalismo jacobino, né? Radicalismo verbal, de descompromisso com a continuidade das instituições sociais. Também tem esse outro lado. Se o primeiro lado é verdadeiro, e quem sou eu para negar que os motivos da insatisfação são reais, que as nossas elites têm esse DNA de malversação de recursos, né, de má inclinação, de má índole do ponto de vista democrático, né, de corrupção mesmo, né, e o autoritarismo, o elitismo brasileiro, né, favorece tudo isso, né, mas por outro lado, existe também a seguinte questão: bom, se o protesto é necessário e tem que ser contundente, como realizá-lo no momento em que a vida institucional se abre para a participação e para a ação e para a intervenção de maneira real e efetiva no processo político? Lá em 1970 não era assim. Como eu disse, a legitimidade daquele instante era quase automática, né? Do ponto de vista de quem professava o discurso do voto nulo. Hoje em dia, para fazer o voto nulo, tem que ter muito esforço para convencer. Porque as pessoas também convivem com as outras vocações do regime político, as outras vocações positivas do regime político. E a aposta está feita. O embate do voto nulo é colocado assim. Nas últimas eleições, uma tradição nova que se formou e vai variando daquela tradição do período militar. Nas últimas eleições, quando faltava um mês para as eleições, né, lá nas eleições municipais, né, de 2008, de 2004, faltando um mês, mais ou menos a soma do absenteísmo eleitoral, que é não votar deliberadamente, reflexivamente, não votar branco ou votar nulo, ficaram perto de 13% e 12%. Estava, como nos institutos que você mencionou, em 40%, aqui em Goiânia. E em outras capitais também. Quer dizer, tem-se que levantar a atenção para isso. Não é um fenômeno local dos goianienses, né? Há uma onda nacional aí em relação a essa insatisfação com as instituições. A capacidade de diálogo do Estado com a sociedade está se restringindo novamente. Esse é um problema. Acho que as campanhas de voto nulo têm esse lado de alerta, esse lado positivo de alerta. Eu acho que o voto nulo ele é condenado por muitos analistas. Eu não condeno assim. Eu apenas não prego o voto nulo e vou fazer um esforço danado para não votar nulo. Eu estou quase conseguindo. Eu tenho certeza, eu não quero votar nulo. Vou ter que votar de alguma maneira para que meu voto seja aproveitado. E eu estou utilizando o seguinte raciocínio que, do ponto de vista acadêmico, tem seus lastros aí, seus autores, suas teorias, né? E que eu vou dizer rapidamente aqui para encerrar, que é o seguinte, né? O protesto, se ele não tem uma finalidade objetiva, estrategicamente colocada, ele perde o sentido, ou então ele pode voltar-se contra si próprio. O voto nulo pode significar um tiro no pé, ele pode significar um reforço daquela mazela que ele quer denunciar. E do ponto de vista matemático, isso não é difícil de ver, no meu entender. O voto nulo, as campanhas do voto nulo hoje podem agradar tremendamente os candidatos que estão na frente das pesquisas. Porque a nossa regra político-eleitoral é aquela que diz 50% mais um para garantir a vitória já no primeiro turno.
Ou então, que os candidatos que podem ameaçar e provocar alguma fratura no sistema de poder, que quer se perpetuar, que quer se manter através da eleição, né? Aquelas alternativas de oposição dentro do regime político, nos outros partidos, as oposições partidárias e seus candidatos, né? Podem, diminuindo o universo total de eleitores, a cada voto se diminui o universo total de eleitores, menor é a chance de tirar a diferença com quem está na frente. Porque vai passando o tempo. É como se fosse uma rodada de campeonato de futebol, campeonato nacional. Quem está lá atrás, a cada rodada que passa, ele diminui a quantidade de pontos que ele almeja contabilizar para alcançar o outro lá da frente. Mais ou menos assim. Então tem esse efeito prático, sabe? Então, na verdade, eu entendo que o protesto seria, vamos dizer assim, mais útil, mais prático, mais efetivo e mais construtivo, de acordo com a intenção do próprio voto nulo, né, procurando a alternativa dentro do processo eleitoral e sabendo tudo aquilo que o Schumpeter já falou, né? As alternativas são aquelas que as elites nos oferecem para votar, sabendo de tudo isso, né? Mas aquela que mais se distancia da corrente política que ocupa o poder. Por esses dois movimentos pragmáticos do meu raciocínio, é que eu entendo que o voto nulo pode ser exatamente um exercício de catarse meio jacobina, com todo respeito aos que têm esse tipo de posicionamento. Né? Por quê? Porque o sistema político está aberto e estruturado de maneira democrática, possibilitando a participação dos indivíduos na política, para que os indivíduos façam aquilo que é aquelas duas regrinhas gerais do beabá da concepção da política, do ponto de vista sociológico, né, e do ponto de vista republicano. É a integração do indivíduo com a sua comunidade. O voto nulo pode significar que o indivíduo ele mesmo rompa isso, uma opção pelo isolamento, pelo reforço da individualidade dentro do sistema político, a individualidade de si próprio, não dialogar mais com aqueles que não falam o meu idioma, que não concordam comigo. Então eu deixo de dialogar e, portanto, deixo de me comprometer. E moralmente também eu perco a possibilidade de cobrança, do ponto de vista moral, nas assembleias que se formam, né, na rotina da democracia. Qualquer que seja uma fila de banco, ou então uma reunião organizada